Tá. Aí hoje somos só nós duas, provavelmente, tá? Então, te dando Tá. novamente bom dia e pedir para você iniciar aí com a leitura da mensagem e da Pastorino, oração. Pastorino hoje nos disse o seguinte, minuto de sabedoria. Se você está enfermo, não se desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isso seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência a provação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais que você, e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Aí eu vou ter que pedir, dar um pitaco aí nessa história. Aquela coisa da sincronicidade que a gente experimenta sempre, né, Pri? Ontem Uhum. eu estava com peso voltando de Maricá, então eu peguei um táxi ali na Leopoldina para vir para casa. E vim conversando com o taxista, lá pelas tantas, a gente está falando dessa coisa do povo brasileiro, babá, e chegamos numa parte de sofrimento, que ele falou de um amigo dele que acabou virando alcoólatra de rua. Por quê? O cara era diácono, mas a mulher faleceu, ele não aguentou o luto. Aí enfiou o pé na bebida, eu estava comentando com ele sobre isso. Meu querido, me desculpe, mas ele nunca foi diácono. Ele pode ter sido até recebido o cargo, recebido todo o ritual, a liturgia, mas no coração ele não foi. Porque quando a gente, no coração, aceita a vontade de Deus, a gente se torna aquele do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a gente passa por tudo, mas com resiliência, porque a gente compreende que é a vontade de Deus. Isso vem de encontro do que você está falando aí, porque a gente pode passar pela dor, pela doença, seja qual for a dor, mas se a gente realmente tem Deus no coração, a gente acaba sendo resiliente. Não quer dizer que não vai sofrer. A gente vai sofrer para caramba, porque é normal a gente sofrer, mas não chega a ponto dessa coisa do desistir através de um suicídio físico ou moral, como é a coisa do vício. Tá? Tinha que dar esse adendo aí. Continua, por favor, Priscila. Tá, então agora vamos fazer a nossa prece. Assim, fechamos os nossos olhos e primeiramente agradecemos ao Deus, nosso Pai de amor, de cuidado e de carinho, por esse momento benfazejo, por essas luzes espirituais que chegam do mais alto e vêm até a nossa residência, chegando nos nossos corações, nos acolhendo, nos fortalecendo e nos abençoando. Que essas bênçãos, Senhor, possam se espalhar por toda a vizinhança e nos corações mais necessitados, por aqueles que sofrem, que eles possam receber, seja dor física ou dor moral, Senhor Jesus. Abençoe a cada um. Mestre, agradecemos a oportunidade da sua presença em nossa residência, agradecemos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores e ao nosso anjo da guarda, que nunca desiste de nós. E assim, Senhor, pedimos que o Senhor nos intua para que possamos realizar esse evangelho na sabedoria, entendendo e mais tarde aplicando ele em nossas vidas, Senhor Jesus. Desde já te agradeço e peço permissão para iniciarmos o evangelho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode iniciar, Priscila. Cadê? Ai, não acredito que eu não fiz o. Peraí, só um minutinho. É o chamado Esperando na Disciplina. Peraí, vai lendo aí, Tá, Mateus. Já tá. Mateus 3. Você quer que eu inicie o estudo, então, Priscila? Eu vou iniciar, então, tá? Mateus 3, 1 a 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Reformai vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Porque é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele o povo de Jerusalém e de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança,
do Jordão. E eram por ele mergulhados no Rio Jordão, confessando os seus erros. Então, ele coloca aqui, ele chama atenção para isso, que João Batista é considerado a voz, aquele precursor de Jesus, o profeta que veio antes de Jesus para preparar o caminho, quer dizer, preparar o próprio ambiente para que o Messias viesse, né? E aí, o nosso querido Pastorino, ele vai, é claro, para toda essa parte de simbolismo, mas já que você voltou e já resolveu o seu problema, então, não resolveu ainda seu problema, mas pode iniciar com o seu estudo. Você está sem som, você está sem som. Você inicia com seus estudos ou quer que eu inicie com o meu? Não, posso falar, não tem Tá. problema não. É porque eu não tinha separado aqui, eu faço print e não tinha feito. Hoje, eu não, Emmanuel, tinha muita informação. Eu separei de Vinícius, o livro é Na Seara do Mestre. O capítulo é o capítulo 27, em que tem o título Os Três Batismos, o da água, o do fogo e o do espírito. O Evangelho reporta-se a três categorias de batismo: o da água, o do fogo e do Espírito Santo. O primeiro é o da água, foi aplicado por João Batista. Os dois últimos, segundo o testemunho do profeta, são de Jesus. Então, vou falar só do primeiro. E aí ele reproduz, né, primeiro o versículo e vem assim. Elias viera com a missão de precursor do esperado Messias. Seu papel, como ele próprio dissera, consistia em preparar a ambiência para recebê-lo. Nesse mistério, estava ele predicando por toda a Judéia. O ponto principal das suas dissertações consistia em aconselhar a confissão íntima da culpa, seguindo o arrependimento e a regeneração, a fim de receberem o enviado celeste. Nesse propósito, João ia batizando no Rio Jordão aqueles que acudiam ao seu apelo, os quais, por meio daquele símbolo, assumiam publicamente o compromisso de mudar de vida, de se transformarem, deixando seus hábitos pecaminosos e seus costumes corrompidos. Como tal, o batista só aplicava o seu batismo em adultos. Notemos bem essa particularidade, em pessoas no uso completo da razão, que podiam prometer, por isso que sabiam perfeitamente de que se tratava e da responsabilidade que contraíam. E aí depois ele vem falando, ele continua, né? Porque ele vai até mais para frente da parábola quando ele fala dos fariseus, né? Mas ele depois fecha dizendo que a tendência geral é para o menor esforço, né? A gente sempre quer a lei do menor esforço, não quer sofrimento, quer continuar na zona de conforto. E aí ele fala que todos pretendem substituir a realidade pela fantasia, o natural e o positivo pelos artifícios e subterfúgios. Mas no que concerne às leis que regem os nossos destinos, dentre elas a da causalidade, que deriva da soberana justiça, são vãs todas as tentativas no sentido de fugir às responsabilidades contraídas. Como vãs serão as diligências e os ensaios, procurando solucionar os graves problemas da vida por intermédio de sofisticarias, ritualismos, artimanhas e sortilégios. Então importam, em espírito e verdade, as advertências do Batista, dirigida aos homens desleais e dolosos de todos os tempos, representados naquela época pelos fariseus e saduceus. Então, assim, eu gostei da explicação que ele foi dando, né, que ele falou que o batismo era feito só com adulto que já tinha plena consciência, né, e aquele batismo era para quê? Ele estava simbolicamente mostrando, né, para si mesmo. Na verdade, você não vai mostrar para a sociedade, é para você. Que ele queria se transformar, ele queria se modificar. Né? E o batismo era só um simbolismo, mas as modificações seriam morais dentro do seu coração e dentro das suas atitudes, que é o que o que a religião prega, o que Jesus pregava, a mudança do nosso comportamento, né? Perante aos outros e perante a nós mesmos. Essa coisa do simbolismo do batismo, eu acho que muitas religiões têm uma liturgia, um processo iniciático. Por exemplo, a coisa do candomblé, a feitura de cabeça, que faz o tal do Oribra, eu entendo assim, é como um momento de aceitação, que o indivíduo ele mergulha
naquela religião, naquela doutrina. É que é aquele momento de entrega, aquela imersão simbólica que a pessoa faz naquilo. E no batismo cristão, a coisa da imersão na água é bem quase literal, assim, em termos de simbologia toda. Mas essa coisa que chamou a atenção para o adulto é porque no nosso nível evolutivo, né, a gente só toma realmente total, plena. Hoje eu não estou boa de palavras, não. Hoje o cérebro está faltando um pouco, tá? Hoje a gente só toma as rédeas da nossa vida, da nossa consciência, depois de uma certa fase. Tanto que o Espiritismo defende que a reencarnação mesmo, ela só se concretiza lá pelos 7 anos de idade, né? Ou seja, primeira infância, você não está nem encarnado direito. E depois a gente tem aquela segunda infância, pré-adolescência, adolescência, isso tudo é uma confusão mental. A gente tem um nível evolutivo que os hormônios da adolescência, então, desregulam totalmente a mente do ser humano, a sua psicologia, o seu sentimento, etc. e tal. E eu me lembro que uma vez, eu lendo o Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar qual é o capítulo, é claro, mas alguém perguntou sobre justamente isso, a consciência do ser humano. E alguém estava. Uma das respostas foi que nos planetas evoluídos, o ser humano já nasce com uma mentalidade que aqui seria de 30 anos. Na época, eu tinha 20 e poucos. Eu achei aquilo um absurdo. Achei um absurdo. Hoje, nos meus 60, eu acho, gente, tá certo, a gente tem que nascer aos 30, porque aí a gente nasce, mas não nasce totalmente assim, digamos, irresponsável, como as crianças no nosso grau evolutivo são. Aos 30 anos, você, no nosso grau evolutivo, você já sabe o que está fazendo. É claro, você não sabe espiritualmente o que você está fazendo, você não tem consciência de consequências e tudo mais, mas já dá para ser por aí. Então, quando fala isso aí, essa aqui você vai ser batizado na infância espiritual da humanidade, mas não da humanidade só da Terra, da humanidade como um todo, aquilo que a gente fala sempre. A raça humana do planeta Terra, ela está dando os primeiros passos ainda nesse reino nominal. Então, aqui eu entendo que ele, ao batizar adultos, ele estava batizando ainda assim a criança espiritual humana. Então, vai por aí. Comentado isso, eu vou para o estudo aqui do Pastorino, chamando a atenção para uma coisa, tá? Ele vai falar muito das simbologias dos nomes, do contexto, de Jerusalém. Essa parte provavelmente eu vou começar, mas depois vou pular, porque isso vai ser para dizer o ambiente de confusão que Jesus veio, tá? Então, vou dar só uma pincelada sobre o negócio da simbologia, para depois ir para o resto. Vamos lá. O estudo do simbolismo leva-nos a várias conclusões. Em primeiro lugar, verificamos que as anotações de datas e cronologias são dadas em relação a João e não a Jesus. Com efeito, João representa a personalidade, que ainda está sujeita a tempo e a espaço, ao passo que Jesus, a individualidade, transcende tudo isso e vive na eternidade sem datas e sem pontos de referência. Aqui eu já paro para fazer o adendo que a personalidade, o que é? O momento presente do espírito. A personalidade, por exemplo, eu sou a Cristina, você é Príscila, isso é passageiro, isso é transitório. Enquanto a individualidade é o nosso espírito eterno que vive aqui, como ele falou, sem ponto de referência de espaço ou tempo, por ser eterno. Anotemos de passagem o simbolismo de alguns nomes citados. Ele vai falar o simbolismo de João, que quer dizer que Deus é favorável. Aí ele vai falar também do governo no tempo que era de Tibério, que representava o rio Tibre. Ele vai falar de Pilatos, que quer dizer a arma romana. Pôncio, quer dizer a ponte, justamente para dizer que é um ambiente de muita confusão. Então, vamos ali. Só para o finalzinho aqui. Como superiores religiosos oficiais, a graça, anás, dominado pelo opressor, Caifás. E esse painel confuso da Terra, quando a grande personalidade de João inicia sua missão de precursor. Uns poucos bem-intencionados, mas a maioria vivendo por ignorância na maldade e no materialismo. Ele coloca aqui bem sério isso, que o governo
o governo político, administrativo e também a direção religiosa ainda estava muito dominada, como ele fala aqui, a maioria vivendo na ignorância e na maldade e no materialismo. Então, isso aí é quando João estava pregando e esse momento que Jesus vai iniciar também a sua própria jornada. Nessa situação vem o arauto, a palavra de Deus, o arauto. Então, João é o arauto, ele não é o logos, não se trata do logos. A palavra ativa, princípio criador, mas de rema, palavra discursiva articulada que dá ordens, incitando a dar início à ação. A personalidade não é influenciada pelo logos, que apenas atua na individualidade, no coração. João, a personalidade, falava ainda no deserto das individualidades, exortando as criaturas, ainda no estado animalizado, à reforma mental, a fim de renunciarem à inferioridade e renascerem pela água, em nova personalidade, da mesma forma que o renascimento do corpo se efetua através do mergulho no líquido amniótico do ventre materno. Mergulho, pois, é um renascer simbólico, como se a criatura entrasse no ventre materno da Mãe Terra e de lá saísse purificado dos erros das existências anteriores. Nova criança, homem renovado. Todas as arestas precisam ser aparadas, os excessos amputados, as deficiências preenchidas, retificadas as veredas das intenções, afastadas as pedras, embotados os espinhos, para que a personalidade possa elevar-se, vendo a salvação que vem de Deus e atingindo assim, através do ingresso no reino dos céus, isto é, do viver na individualidade, a capacidade de aprender os ensinos de Jesus. Todos os que já estavam no plano do louvor, aí, plano do louvor, lembrando que, novamente, isso aqui é uma referência à Judeia, e na visão da paz, uma referência a Jerusalém, ouviam a voz aclamar e iam em busca do mergulho para um novo nascimento. Só que a criatura atinge determinado grau de maturidade e que pode ouvir o apelo divino. Desculpe, li errado. É só quando a criatura atinge determinado grau de maturidade e é que pode ouvir o apelo divino, porque toda reforma e toda melhoria tem que vir de dentro para fora. O chamado deve ecoar no coração, para que este possa responder com honesta sinceridade. Então, esse finalzinho dele aqui vem lembrar para a gente o seguinte: você é batizada na Igreja Católica, eu sou batizada na Igreja Católica, a maioria das crianças são batizadas em algum lugar, adultos também se batizam em algum lugar, mas isso é só externalidade. Porque isso aqui que ele está lembrando, de ter a maturidade para fazer a maturidade espiritual, para fazer a verdadeira imersão nos ensinos de Jesus, a gente está longe disso ainda. A gente está ainda na exterioridade, ainda está. Falta muito para que a gente faça realmente essa imersão nos ensinamentos de Jesus. A gente está, tipo assim, colocando o pé na água, colocando o pé no rio do batismo ainda. Está ali, ainda na altura do tornozelo, ainda falta muito para que a gente consiga fazer uma imersão necessária para fazer esse mergulho desse verdadeiro batismo. E estamos ainda no reino apenas das exterioridades, do simbolismo, mas um simbolismo que ainda é vazio, ainda é bastante vazio, porque eu acredito que você, como eu, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende isso. O quão longe a gente está do âmago verdadeiro das coisas, porque a gente está só na superfície de tudo. A gente está simplesmente arranhando a superfície de tudo. A gente ainda está muito dominado por todas as demandas desse mundo material, que cada vez são maiores. Cada vez, eu estava pensando nisso. Esse aparelhinho aqui virou uma extensão da gente. O que ele demanda de atenção da gente é uma coisa assim absurda. Se você não controlar, ele vai dominar a maior parte do seu dia. Ou seja, ele vai acabar dominando uma parte da sua vida a partir do momento que você entra nisso. E aí a gente vê o quão longe a gente está do caminho que a gente deve percorrer, porque isso aqui é o avesso. Isso aqui chama a gente para materialidade,
que chama, as demandas daqui são todas materiais, as demandas daqui são todas da personalidade. Não existe nenhuma demanda ligada à individualidade aqui. Então, cada vez mais a gente está se voltando, a gente montou uma sociedade que ela faz chamamentos para a personalidade o tempo inteiro. E cada vez mais deixando de lado a verdadeira demanda que nós deveríamos prestar atenção, né? Que é a da individualidade do nosso desenvolvimento espiritual. Você precisa ir lá, Priscila? Então, eu queria dizer isso. O batismo, ok, João Batista veio, ele preparou o caminho, ele tentou preparar o caminho. Ele tentou, porque nós sabemos que naquela época os seres não tinham maturidade, como até hoje ainda não tem maturidade. Jesus, como o pessoal diz, a volta de Jesus, né? Se Jesus volta, ele ainda provavelmente, entendeu? O precursor dele, tivesse um precursor, ainda estaria falando no deserto das consciências, porque ele talvez um deserto até mais árido de consciências, até mais árido do que João Batista falou. Então, alguma coisa evoluiu? É claro que alguma coisa evoluiu. Nós agora não chamamos pessoas com ranceníase de impuros, não afastamos pessoas. Muita coisa mudou. Mulheres têm voz, muita coisa mudou. Mas o âmago da questão, que é essa coisa aqui que está se falando, a coisa do batismo, da imersão verdadeira no Evangelho, ainda falta muita coisa. Priscila, a gente está muito mais perto de lá do que do ponto que nós deveríamos alcançar em termos de humanidade. O que você acha, amiga? É isso mesmo que você falou, né? Estamos no início da caminhada, né? Porque ainda tem um longo percurso a se fazer. E assim, essa questão do pastorino, que eu fui anotando algumas coisas aqui, que ele fala muito da questão do simbolismo, né? Ele diz que o ambiente confuso da Terra me fez lembrar que a humanidade ainda estava na infância quando Jesus veio, né? Tanto que depois ele fala da questão do deserto da humanidade, de todo o materialismo, porque era assim, é tudo muito primitivo, né, o Cristina. Então, assim, se hoje você está mostrando o celular e nós ainda estamos tão apegados à matéria, há 2.000 anos Imagina, atrás, imagina, ainda né? estava Que a muito luta pela mais, né? sobrevivência, pior ainda do que é hoje. Hoje, a Sim. questão da gente é o apego supérfluo, ao conforto Uhum. material. Naquela época, não, era a luta pela sobrevivência. Sim. Eu estava até ouvindo uma palestra mais cedo aqui do Haroldo, e ele falando, né, que há um tempo atrás as pessoas duelavam, né? Tinha os duelos, assim, facilmente. Mas hoje em dia tem duelo também, porque às vezes no sinal do trânsito um cara para, o outro vai lá, dá um tiro no outro, o outro briga, mas isso já choca a humanidade, né? Há um tempo atrás isso era comum e a Normal. gente achava divertido, né? Era assim, eu tenho que honrar, né, com sangue. E hoje em dia a gente sabe que isso ainda não é necessário, né? Não precisa disso. E achei bem interessante quando ele fala da questão do renascimento da personalidade com o batismo, porque é isso mesmo, né? Até o que o livro que eu li veio falando, né? Essa mudança do nosso comportamento, por isso da importância, né? De é algo simbólico. Você faz aquilo na criança, mas a criança ainda não percebe, né? Quando adulto a gente ainda não percebe muita coisa, quem dirá criança que ainda está em formação. Mas já é um caminho, né? Já é algo para você iniciar com as crianças. E aí Por exemplo, você está falando aqui, eu acho que uma coisa que eu acho muito importante, embora hoje eu não esteja dentro do espiritismo, é criar as crianças dentro, por exemplo, no espiritismo, né, você tem evangelização infantil, porque ajudar na formação da criança, sabe? Ela pode até não seguir aquilo, mas dá a ela os primeiros noções, as primeiras noções de evangelização. Ó, existe isso. Se você crê em Deus, porque eu acho que é fé inata, não se aprende fé. Você nasce com fé ou você nasce sem. Eu acho que ninguém se torna ateu. A pessoa já nasceu ateu, ou já nasceu crente, já nasceu acreditando em alguma coisa.
Então, se a criança já tem em si essa fé inata em Deus, é mais fácil para ela ter alguns lugares para se apoiar, para, sabe, para decidir, para fundamentar a noção de certo e errado em termos de comportamento dentro da sociedade e para si mesmo, de acordo com a sua consciência. Pode continuar, Priscila. E aí, quando ele fala, né, dessa questão de aparar as arestas, né, para o homem poder se elevar a Deus, porque você tem que, para fazer essa conexão com Deus, né, você tem que estar lá, vamos dizer, numa outra vibração, né, porque a gente sabe que Deus está o tempo inteiro conosco, mas nós nem Pode. sempre, ou quase sempre, não estamos com Deus porque a gente não está na sintonia, na vibração do amor, na vibração na boa vibração, né? E aí quando ele fecha, dizendo que a criatura madura consegue ouvir o apelo divino, que é justamente isso, né? Porque aí você já amadureceu os seus conhecimentos para você poder adentrar aquilo que é necessário para você poder fazer a transformação. E aí a necessidade do autoconhecimento. Porque eu só posso transformar aquilo que eu acho que está errado em mim. Porque se eu acho que eu estou fazendo certo, né? A pessoa na rua foi lá e pisou no meu pé, eu fui lá e gritei com ela. Se eu acho que é certo, eu não vou mudar isso, E se você né? souber reconhecer o errado, se você tiver o autoconhecimento, você começar Você a tem que ter. saber, né? Você tem que observar, você tem que estudar para poder ter um entendimento e fazer a alteração da sua conduta, né? Aí eu sei que leva um passo, né? Você às vezes sabe que aquilo é errado, mas você continua fazendo. Mas chega um ponto que você fala, não, eu tenho que parar com isso aqui já está me incomodando, né? Mas é um caminho, né? Então, lembrar que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Não importa, não adianta eu querer me comparar com ninguém, porque nós somos individuais, cada um está na sua trajetória, né? E aí o importante é eu me lembrar disso. Eu tenho que ser melhor do que ontem, mas eu comigo mesma. Não sou eu com meu vizinho, eu com meu irmão, eu com meu pai, eu com a minha mãe, não. Porque essa comparação não adianta, né? Cada um está no seu próprio tempo, que você eu não sei quantos séculos ou milênios tem meu espírito nessa região nominal, e não sei quantos tem. Cada um de nós tem uma faixa diferente, porque a Terra tem essa variedade toda. E quando você estava falando, eu também estava pensando. Eu já me cobrei muito. Eu me cobro quando eu era jovem, porque quando a gente é jovem, a gente é muito idiota, a verdade é essa. Eu me cobrava muito uma perfeição, entendeu? Não pode errar. Com o tempo e o estudo, eu fui aprendendo essa coisa, assim, essa mentalidade, esse jeito que eu tenho de ver essa trajetória no reino nominal, essa compreensão no que eu creio, de que a gente está mais perto da animalidade do que ser um homem no sentido amplo dessa categoria hominal. A gente está mais perto da animalidade. Então, não tem como me cobrar perfeição nenhuma. Eu sei que eu estou muito longe disso tudo. Porque o que acontece? Quantas vezes o animal fala mais rápido em mim? Quantas vezes? Quantas vezes eu vou acabar reagindo a situações se eu não tiver em total domínio da minha razão, do meu intelecto, das minhas emoções, em total equilíbrio? Não vem a emoção animalesca lá e vai gritar na frente e vai reagir a uma ofensa, porque quando a gente reage, geralmente, quando a gente deixa o animal aflorar na gente, né? Essas reações animalescas que a gente tem, é porque o nosso ego foi ferido. O nosso ego foi ferido. E o nosso ego é aquele nosso ponto de contato com a nossa parte animalesca. Gente, anjo não tem ego, porque anjo já venceu a personalidade. Sabe, o ego é a nossa âncora ainda na nossa existência animalesca. E é difícil a gente entender, interiorizar isso. Tem que partir essa âncora, tem que partir esse laço. Porque é esse ego ferido que faz a gente fazer besteira sempre. Sempre. Quando o ego ferido ativa o nosso animal e a gente deixa o animal descontrolado reagir. Pronto, aí tá feita a bosta. Em algum nível da tua vida, em algum setor da tua vida, tu fez a bosta. Porque seu ego foi ferido e você não controlou a besta. Só isso. E é tudo da gente com a gente, não tem a ver com o outro. Não tem a ver nada com o outro, porque a vibração do outro, se o outro quer ofender, se você estiver bem, é
whatever. O lixo dele não tem nada com... Quantas vezes, né, acontece isso? Pô, pisar no meu pé, uai, desculpe aí, porque eu estou bem. Porque se eu não estiver bem, pô, não está vendo meu pé aqui, não. Porque é você com você, não tem a ver com o outro. Mas aquilo, nível evolutivo que a gente está, amor. E essa aceitação, eu vou voltar de novo. Autoaceitação, auto-perdão. Se a gente não tiver auto-perdão, a gente não vai perdoar o outro. Aí a gente está rezando Pai Nosso em vão. Bom, já deu aqui aviso de menos de 10 minutos, eu concluí. Aí, meu anjo, é com você. Se não tiver nada a acrescentar, é só decidir o seguinte: a gente continua Mateus 3 ou vamos fazer um sorteio? Continua? Então tá. Então pode, por favor, abrir o som e faz as considerações finais e a oração final. Então, acho que assim a gente consegue fechar, né, o Cristina, porque essa questão, né, da nossa própria transformação, né, esse batismo tem que ser a transformação do nosso coração, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, mas lembrando que isso tudo é um processo, né, que a gente vai conseguir e que a gente tem que ter paciência conosco, né? Um passo de cada vez. Não estacionou, já está bom. Pode encerrar então, meu anjo. Tá, então, assim, meu celular cismou de tocar. Peraí, Cristina. Sim, vai lá. Tranquilo. É a chamada lei de Murphy. Se algo pode dar errado, vai dar errado. São os imprevistos da vida, vou falar de novo, as demandas do nosso mundo, do nosso dia a dia, que acabam sempre chamando a gente. Às vezes tem coisas que não dá para adiar mesmo, ali tem que ser, naquele momento você não tem jeito, você tem que atender aquela demanda. Mas, como tudo na vida, tudo é superável, é só um contratempo passageiro, e que já já aí você está de volta aí para fazer a nossa oração de encerramento de mais esse nosso estudo. E para dar prosseguimento, eu já vou até ver aqui qual é o nosso próximo aqui, é que a gente vai continuar com o prosseguimento. Então, Cristina, vamos fazer nossa oração. Nosso telefone resolveu tocar todo o tempo. Assim, vamos acalmar os nossos corações, agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, por esses momentos de paz, de tranquilidade. Que Deus nos abençoe, que os nossos amigos, nossos familiares possam também receber essas bênçãos divinas, essas bênçãos do alto, no qual Deus nos oferta em cada momento. E como veio dizendo o Evangelho, que possamos fazer a transformação dos nossos corações, Senhor, a partir do aprendizado desse Evangelho iluminado. Mas vamos te pedir também, Senhor, pelas nossas amigas e irmãs que não se encontram aqui conosco, mas que participam do Evangelho, que elas possam ser abençoadas, que recaiam sobre elas todas as bênçãos divinas, sobre elas, sobre seus familiares, seus vizinhos e até mesmo sobre aqueles que não gostem delas, Senhor, porque eles também precisam de Ti. Abençoe os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de custódia, em situação de rua. Na verdade, Senhor, vamos te pedir por todos nós que nos encontramos no planeta Terra. Que todos possam sentir nesse exato momento as suas bênçãos, renovando as suas energias, trocando as energias malfazejas por energias benfazejas, Senhor Jesus. E assim, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos que o Senhor fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, minha linda. Muito obrigado por essa companhia maravilhosa. E sigamos. Vai lá resolver os Sigamos. problemas do dia a dia. Beijo, meu amor. Beijo no coração. Tchauzinho, Cris. Até semana que Beijo. vem. Se Até Deus semana que quiser. vem. Tchau.